TheCast no ar. Eu, Jaelso Gomes, mais uma vez aqui apresentando o nosso podcast e recebendo, como sempre, convidados especiais. E hoje eu recebo aqui Pedro Chaves, um amigo que eu conheci recentemente e que me despertou interesse pela sua visão de mundo, pela sua conexão com o empreendedorismo. E ele vai falar aqui hoje sobre negócios que salvam. Pedro, bem-vindo ao TheCast. Olá, Jaelso. Obrigado pela oportunidade. Um prazer tê-lo aqui, cara. Prazer também. Uma honra, na verdade, aceitar esse convite. Nos conhecemos recentemente, mas a conexão foi grande. Boa. E parece que quando certas amizades, né, começam, parece que já tem longas datas. Isso. Aí. E aí, Sinergia. Quando gera essa energia e sinergia, aparecem oportunidades como essa aqui. Estou muito empolgado e interessado em conhecer aqui o bate-papo que a gente vai ter aqui no TheCast, coisas que ele vai revelar aqui da sua trajetória profissional de empreendedor e inclusive mandar um abraço, né, Pedro? Aproveitar para o nosso pastor Técio, né? Nosso amigo. Pastor Técio, que ajudou nessa conexão aí também, né? Eu chegando no evento e quando eu chego, o pastor Técio disse assim: você precisa conhecer um cara que já está aqui, você não pode sair daqui sem conhecê-lo. Eu disse: sendo sua orientação, estamos à disposição. Aí ele apresentou o Pedro. Ele ainda brincou lá no púlpito, não foi? Ainda brincou. Não vai pro céu não, se não falar com o Pedro. Foi. Mas, cara, bem-vindo ao TheCast, é um prazer. A gente vai trocar aqui umas ideias legais sobre empreendedorismo, um pouco da tua história também. E nós escolhemos um tema diferenciado, né? Negócios que salvam vidas. Alguns negócios são bons, mas não tem tanto essa direção. No caso do Pedro, ele trouxe um negócio aqui bem interessante. Mas antes disso, deixando como até um certo suspense, nós gostaríamos de convidar você que nos segue, nos acompanha, a ir lá no nosso canal, se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações. TheCast Podcast. Estamos também presentes nas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram e demais plataformas. Então, Pedro, vamos lá. Um pouquinho da tua história, como tudo começou, quando você estava desapontando para a vida, que atividade, que profissão tu escolheu para começar a tua trajetória. Me fala um pouquinho aí. Maravilha. Eu vou tentar resumir. Boa. Até porque se eu for falar, tem história. Em outro momento, porque aí fica mais extenso. Mas boa. Vamos contar aí desde a base. Perfeito. Eu acredito muito que a base é a importância para todos os passos que você vai tomar lá na frente. Perfeito. Seja o incentivo que você teve da vida, sim, as dificuldades, as facilidades, sim, o que o pai e a mãe educava, quem teve pai e mãe, quem não sim, teve, qual a estrutura que você teve na base, igual uma construção. Perfeito. Se você tem um alicerce, uma sapata, né? Quem conhece de construção, se aí você faz ela uma base forte, a tendência é que você estruture isso, mesmo que demore muito mais tempo, para que você tenha um futuro com mais qualidade, ou mais facilidade, ou mais dificuldade, com resultado ou não, isso vai determinar. Perfeito. Juntamente com sua mente, claro, né? Lógico. Geralmente, isso é importantíssimo, toda a sua colocação, e a gente faz assim como um ponto de partida, aquele momento em que a gente termina o ginásio, na época chamava de ginásio, né? E que tá para escolher a profissão. Sim. É aquele momento decisivo que para muita gente tem um peso enorme, e eu acho que tem mesmo, porque o ser humano tá muito novo aí nos seus 12, 13, até 14 anos ali, e ter que escolher que profissão seguir não é fácil, né? Então, mas todo mundo termina passando por isso. No caso do Pedro, decidisse fazer o que, Pedro, nesse momento? Na verdade, eu vou puxar ali um minutinho para uma história mesmo de infância que boa. Hoje, quando eu olho lá para trás, com 8 anos de idade, 7, umas histórias que aconteciam comigo, acabam conectando com o que eu tenho hoje, que muitas pessoas perguntam. Só você da família que tem negócio? Ah, tá. Só. Boa. Mas boa. na base, lá atrás, meu pai, né? Mesmo quando eles eram cargo comissionados, voltado a político, algo do tipo, eles já empreendiam de alguma forma. Boa. Já tiveram pequenos negócios e lá, errando, foi que eu comecei a aprender. Como? Antigamente não tinha tanta violência. Sim. E tinha aquela barraca do beijo, barraca do milho nas festas familiares. A gente tinha muito essa questão típica e cultural. Principalmente nessa fase, hein, Pedro? Então, eu tinha... Pleno mês de junho. Junho agora, tinha sempre um encontro de família. E até triste, né? Ver que as famílias
se desconectaram um pouco dessa questão cultural, Sim. que ajuda muito no futuro, e por isso muitos negócios ou muitas mentalidades de empreendedores, já que a gente vai puxar esse gancho aqui, acabaram ficando mais fracas e menos resistentes às dificuldades por conta da base. E Sim. esses momentos familiares eram de suma importância e ainda são, para que as pessoas lá na frente entendam essa importância. Então, eu vou contar duas coisas que foram importantes e engraçadas ao mesmo tempo. Para não ficar uma coisa maçante e não chata, mas bem interessante e engraçada. Tá. Que foi o primeiro caso, uma festa de família no Sauaçuí, Pioca, aqui em Maceió, litoral de Pioca, vizinho a Paripoeira ali. Botava sempre uma barraca na porta de casa, no condomínio, e tinha fogueira típica da região, Sim. da época, né, cultural. E tem um monte de milho dentro dessa barraca de palha. Dentro tava rolando a festa, um forrozinho e tal. Eu com 8 anos, mais ou menos, 7 anos, tava passando os carros. Esse milho era pra botar na fogueira, acender e assar lá e tal. Sim, sim. E aí quando voltaram, um certo momento, praticamente o milho todo tinha acabado. Caramba. Eu disse, o que é que tá acontecendo? O Pedro tá vendendo os milhos todinho na porta de casa, com 7, 8 anos de idade, e ninguém me ensinava isso. Foi uma coisa que boa, já intuitiva tinha, né? mesmo, né? Intuitiva. Eu vendia, tipo, vou dizer, R$1, R$2, e o pessoal comprando. E a mãe chegou e quis começar a tomar o milho de volta do pessoal. Caramba. Porque o milho era da festa da família, e não pra vender. E ali foi que quando hoje eu reflito e lembro das coisas de infância, eu vou vendo que tudo tem uma lógica, né? Uma razão de ser, né? E aí, na sequência também, teve um caso, minha mãe tinha um mercadinho e uma banca de revista aqui no Poço, Maceió, e tinha, na época, eu sou da virada do Cruzeiro, pra não entregar a minha idade, né? Boa. Eu sou da virada ali do Cruzeiro, e eu peguei 200 cruzeiros lá no caixa e estudava no Colégio Santa Úrsula na época. Aí eu cheguei numa gradezinha assim da alfabetização, do jardim, eu acho ainda. E aí acho que eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos, pra não perder a lógica aí da série. E disse, professora, vem cá, por favor. Eu sempre fui muito traquina no colégio. E aí, por isso que tem que resumir. Boa, isso é bom. Aí eu peguei e disse, me dá 2 babalus com 200 cruzeiros. É como se fosse R$200 hoje. E aí ela disse, tem uma coisa errada aqui. Uma criança com 200 cruzeiros pedindo pra comprar 2 babalus não tem noção nenhuma do que tá na mão, né? A minha mãe ia pro banheiro, o mercadinho, a banca de revista não tinha banheiro, ela entrava na casa, que era um acesso da casa. Sim. E eu peguei os 200 porque eu dizia que eu trabalhava. Quando ela ia pro banheiro, eu ficava esperando o cliente chegar e eu fazia o primeiro atendimento. Antigamente não tinha tanta violência como hoje. Lógico, eu lembro disso. E aí confiava, né? Então foi assim que eu comecei a refletir que lá na base, quando eu disse, ninguém te incentivou, eu tenho lá a base, quando eu olho lá para trás. Depois não tiveram mais negócios, foram de cargos políticos, depois ficaram concursados, minha mãe aposentada como professora, meu pai autônomo, posteriormente, mas eu tinha essa base. Por isso que eu falei no início, a importância da família, da base, do incentivo que você tem lá na infância, entendeu? Muito bom. O cara vê alguém hoje que está empreendendo, né, que está fazendo negócios, que está inovando com alguma coisa, é como bem o Pedro colocou, tem uma história lá, uma base, porque empreender, embora seja uma palavra que hoje está sendo muito usada, mas não é algo assim... Romantizando, né? Mas tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás. Existe realmente, você tem que ter no mínimo, uma visão mais aprofundada para ver que vale a pena o sacrifício, porque é um sacrifício, né? E começa assim, como você bem colocou, negócio simples, negócio às vezes sem lógica, porque nem lógica tinha, a lógica do negócio em si, mas a lógica do querer, sim, você já queria ver alguma coisa funcionar. Você já se direcionava a algum tipo de movimento. Sim. E esse era o movimento para chegar onde chegou. Maravilha, você contou bem a base aí, bem como você falou. Parte que você pediu depois. E daí em diante, você estudando, terminou que decidindo por fazer um curso, que esse curso em tese seria a sua vida, né, o seu futuro, e que de repente volta para a raiz, que é empreender, que é fazer negócio. Qual foi o curso, Pedro? Na verdade, eu era esportista, de futebol, handebol e vôlei. Joguei pelo CRB, vôlei, futebol. Fui para Sul-Americano pela escolinha do Flamengo. Boa. E tudo fora. Só que aí na sequência, se era esporte, educação física. Educação física. E aí o primeiro curso pela Estácio foi para educação física. Ainda era FAO na época, depois quando finalizou já virando para Estácio. E comecei a trajetória na área de educação física.
E aconteceram alguns percalços nesse meio do caminho, acho que é importante falar. Sim. Não foi tudo fácil. Sua mãe e seu pai tiveram um negócio, então, consequentemente, ele teve incentivo e lá na frente foi fácil dele montar uma coisa própria. Não foi bem assim, eu tô resumindo. Sim, então, perfeito. Dentro desse processo aí da educação física, existia uma falência na minha família nessa época. E aí eu estava fazendo educação física e precisei também começar a trabalhar. Mesmo 19 anos, 18 anos, precocemente, porque geralmente os homens têm uma dificuldade de maturidade a médio e longo prazo quando se torna adulto. A mulher normalmente naturalmente, fisiologicamente, biologicamente, também já tem essas responsabilidades ou essa mentalidade mais amadurecida precocemente em comparação ao homem. E aí, dentro desse processo, a educação física veio, eu comecei a trabalhar em várias áreas diferentes, guia de turismo, cheguei nessa época a limpar chão, a trabalhar em almoxarifado, a passar por situações que quando eu estudava em Santa Úrsula, Marista, Colégio Bom, meu meio social era muito grande, no começo eu tive vergonha. Perfeito. E aí a primeira lição que eu deixo. E que hoje isso me fortalece para os negócios. Porque quando você quebra, que eu dei um exemplo, você não quebra o negócio, quebra de repente uma profissão, mas o seu CPF, a sua credibilidade, o que você faz aqui na Terra vai valer muito para o próximo passo. É a relação entre o ser e o ter. Isso. Né? Você deixar de ter é uma parada, agora você deixar de ser é outra, né? Então, se você é íntegro, se você é um visionário, se você tem uma pegada diferenciada para negócio, isso aí você não tem como, ninguém toma isso de ninguém, né? Agora, o ter é consequência, então de repente você passa assim uma fase, você bem colocou, você pode quebrar do ponto de vista material, mas a sua visão e o que você realmente não deixa de ser. E foi o seu caso. E foi aí que eu comecei a virar as chaves, né? Que eu já puxando um gancho pro meu método, Pedro Chaves. E o nome dele é Pedro Chaves mesmo no registro, viu? Não é Chaves, não é Chaves. Eu gostei, viu, Pedro, desse Chaves, porque termina aqui tendo uma certa ligação aí com a chave ligação, a chave do TheCast, né? A virada mesmo de mentalidade. E não foi através... Eu tenho formações que muitos empresários têm, no coach e tal, mas eu não atuo. Certo. Às vezes o pessoal fala, linguagem de coach. Não, foi a vida. O meu coach foi a vida. Lógico, e você tocou num ponto interessante e eu faço questão de ressaltar. Para desmistificar, assim, as pessoas, né, que são bem avessos e até dizer a linguagem de coach, cara, se tem algum coach ou alguém que blefa ou que faz, é um outro papo, mas assim, existe sim. Muito sério. Muito sérios. Hoje os principais nomes do mercado internacional tem um coach ou já teve um coach, até presidentes, governadores. Exato. Celebridades, tem até hoje. Sim. Mas porque gera uma credibilidade com o tempo, não se compra, né? É o tempo que vai mostrar se é confiável ou não aquele profissional. Como tem na área do podcast, como tem na área de educação física, tem em todas as áreas. Isso aí é o pessoal que coloca Pedro na cabeça, hoje não se considera um coach ou se considera um coach? Não. Tá. Você é um empresário, empreendedor. Fiz a formação, sou empresário. Hoje tem as mentorias e palestras que a gente vai falar. É o meu caso também. Mas eu fiz IBC, eu fiz o Roberto Marques, eu fiz toda a trajetória lá e conheço alguns e tudo, não tenho absolutamente nada contra. Agora, não me vi ainda vendendo essa pegada tal qual. Eu cheguei a atuar, tá? Chegou a atuar, né? Vários resultados. Se tiver outro momento, eu posso trazer as provas sociais aqui, tipo, aquela história de ter 10 anos em um. Eu tive 10 anos em 6 meses, meu primeiro negócio, eu acelerei. Perfeito. E 10 anos em 3 meses de outra profissional. É um tema legal que eu posso trazer você aqui pra gente trocar uma ideia mesmo. Através de método. Que eu tenho interesse, inclusive, tocar direto nessa ferida, entre aspas, né? Para alguns, né? É assim, eu conheço bem os lados da moeda, né? O self 1 e o self 2, né? Essa história toda. Sabotador. E quem é da razão e quem é da emoção, aí cada pessoa tem seu estilo, sua forma de ver, né? Lá em casa, por exemplo, minha mulher é engenheira, ela lida muito melhor com os números do que eu. E não tem nada errado nisso. Cada um com suas habilidades. Então tem quem acredite só no que vê, feito Tomé, fechou, beleza. E tem quem acredite realmente na emoção, na lei da atração, naquilo que você faz, nos resultados que você obtém a partir dos seus esforços. Como você falou aí, 10 anos em 6 meses. Eu acredito muito nisso. Eu também.
Eu acredito. Então, nessa sequência, vamos lá, continuar para não perder a linha de raciocínio. Nessa sequência, aí comecei também no prazo certo a estagiar na área de educação física, que era a minha praia realmente, mesmo depois de ter passado por várias áreas, como eu falei antes, na linha de call center, coisa que não tinha nada a ver, mas hoje me traz expertise para o meu negócio de hoje que a gente vai chegar. Sim. Então, na sequência, eu fiz a fisioterapia pela Uncisal e dentro desse processo, eu queria linkar a educação física com a físio, porque tinha uma briga muito grande entre as duas áreas. De algumas coisas que até um profissional poderia ir de atendimento e o outro parar para o outro continuar. Tinha essa rixa, essa briga. Acho que eu ainda tenho um pouquinho, não tenho acompanhado tanto. Então, os dois conselhos tinham essa questão, eu fui, se vou fazer os dois. Minha irmã é físio, eu já tinha um pensamento de empreender. Ali eu comecei a entender o que eu queria. Que era uma academia, uma clínica, um centro de treinamento que ajudassem pessoas a melhorarem de saúde e eu pudesse ganhar dinheiro com aquilo. Perfeito. Nunca foi o dinheiro primeiro. E aí só quem é empreendedor, que tem questão de propósito, que gosta realmente daquilo que faz, vai entender o que eu estou falando. Senão vai dizer, é muito romântico, mas o que é importante é dinheiro. É importante. O dinheiro traz felicidade, traz tranquilidade, traz aperreio se não tiver. Mas tem que ter um propósito ou você, no mínimo, ali gostar do que faz. Mas se conseguir linkar uma coisa que você gosta associada com aquilo que dá dinheiro, perfeito. Mas no meio do caminho você vai conseguir entender é o que dá dinheiro ou o que eu gosto de fazer. Porque só gostar não é filantropia. Você não está ali trabalhando de graça para fazer graça, a não ser que seja uma ONG, uma não governamental, uma que não seja com fins lucrativos. Mas tirando isso, uma empresa é para lucrar. Não vem com esse romantismo de empreendedorismo, dizer que é legal, que é bonito, que você vai ter o seu tempo, que você vai trabalhar quantas horas você quiser, porque eu fico até de madrugada até hoje na empresa. Todo mundo vai embora, eu moro praticamente na empresa e durmo em casa. Boa. Então, não tem romantismo. Agora é um porquê e um objetivo que você tem, qual é? O meu é empreender, transformar realmente vidas, né? Vocês vão entender isso na sequência. E aí começou, através da educação física, eu levar a saúde para as pessoas começaram a se conectar, eu comecei a entrar no mercado de estética, dentro da educação física, que era fechado para os homens, no bairro nobre de Maceió, que nas clínicas de estética só tinham mulheres, onde passavam ali globais, acabava Big Brother, essas clínicas que eu trabalhava traziam esses Big Brothers que chamam. Então eu comecei a me conectar desde a época que eu disse que eu trabalhei em várias coisas. Eu sempre trabalhei pensando em ser o gerente ou o dono daquilo ali. E era uma loucura, porque como é que eu estava falido? Eu estava usando aquilo como forma de necessidade no início, em trabalhar sem ser na área, porque eu precisava de grana. E do nada eu já entrava pensando, pô, o Gelson tá ali é o dono, mas eu vou querer estar no lugar dele, um dia eu vou querer comprar essa empresa dele. Olha que loucura, eu falido pensando nisso. Porque não é a condição que faz você pensar lá na frente, é a sua mentalidade. Eu botei essa semana no meu... Vou até vender o peixe aqui, @PedroChavesR no Instagram. Olha lá pra câmera, velho. @PedroChavesR, já segue. Eu coloquei lá sobre você ter, como você falou no início, sobre ser e sobre essa energia que é tracionada para você dar os seus próximos passos. Quando você está num negócio, você já tem que entrar pensando qual é o seu planejamento de médio e longo prazo, isso é fato. Porque você vai gerar energia e vai criar uma energia, uma sinergia que gera atração para montar um ecossistema que faça você alcançar aquilo. Não estou dizendo que eu vou vir para o Jael só pensando no que é que eu estou pensando em ganhar aqui. Não, eu vim trazer conteúdo. Mas eu tenho consciência que, consequentemente, alguém vai estar observando. Sim. A gente vai estar gerando energia para outros negócios. Isso é natural. Isso vai acontecer naturalmente. Então foi assim com a educação física. Eu comecei a conhecer pessoas desde aquelas histórias engraçadas de infância e não sei como, não me pergunte exatamente, eu já sabia que dali, aquelas pessoas que eram meus chefes, aquelas pessoas que eram meus clientes, que para mim só me viam como guia, eu enxergava elas e hoje eu provo isso na prática, que viraram meus clientes. Olha, eu estava falido, fazendo educação física. Hoje eu não atuo na área de educação física e fisioterapia. Vendi meu centro de treinamento, cheguei a realizar esse sonho. Boa. Depois desse tempo todo sonhando. E hoje as pessoas que diziam na infância, quando eu era um cara levado, o professor, os amigos, que eram os tais do CDF, né? Que nem sempre o inteligente é o cara que vai ter resultado lá na frente. É o persistente, é o cara que sabe
que sonha, persiste e uma hora ele vai chegar. Se coincidir desse persistente que sonha e sabe onde vai chegar, for inteligente e melhor ainda, irmão. Não, aí, perfeito. Né? Mas o caminho é esse mesmo. Pedrão, deixa eu te falar. Baseado nessa base que você tão bem colocou aí, que eu gostei, com relação à família, a intenção e tudo, e essa decisão sua dessa formação, a gente vai chegar aqui na linha do tempo. Tu, nesse caso, em termos de negócio, vamos falar de negócio. Sim. O negócio número 1 do Pedro. Número 1 hoje? Não, de toda a trajetória. Vamos lá. Eu comecei isso, pra cá. Eu quero primeiro foi um estúdio de Pilates. Estúdio de Pilates. O segundo? Foi uma clínica onde tinha multidisciplinar. Clínica multidisciplinar. Vamos lá. A gente vai nomear aqui alguns, pra gente dar destaque a um que vai ser a cereja do bolo desse episódio do TheCast. Quando eu me formei em fisioterapia, eu montei a clínica multidisciplinar. Em 4 anos a gente foi pra clínica. Tá, esse foi o segundo. Saiu Vamos de um lá. estúdio pra uma clínica. E o terceiro? Nutricionistas, médicos. O terceiro, na sequência, aí eu comecei a palestrar e dar as mentorias. Palestrante e mentor. Por conta da bagagem que eu já tava começando a ter pelos resultados. E quarto, aí veio a Propovida. Bom, beleza. Que é o que você tá querendo... Isso, a gente tá resumindo aqui a trajetória do cara, do nosso convidado, que a partir dessa base, onde ele começou ali ainda na infância, despertar para o empreendedorismo, passou por toda essa fase e chegou em um negócio que a gente quer falar aqui, que é a Propovida. Inclusive, você tá olhando para uma coisa aqui que você não sabe o que é direito. Eu já tinha falado mais ou menos no início. Eu cheguei, fiquei de olho aqui, eu digo, rapaz, tem alguma... da Propovida para você, especial. Só os especiais, viu? Que recebe. Que massa, cara. Aí tem um kit. Muito agradecer. Legal. Propovida. Eu quero saber a origem de tudo isso aqui. Inclusive esse nome, eu gostei do nome. O nome é bem... Bom, gente, primeiro eu vou mostrar aqui a embalagem. Propovida. Tá na posição certa? Tá. Posição certa. Tem mais coisa dentro, viu? Pedro, lógico, eu vou abrir e vou usar. Entendeu? Bom, tá aqui ó, a toalhinha. Você gosta de fazer atividade física? Gosto, cara. Já tem a marca aí. Eu tive um amigo que ele me deixou triste essa semana, que ele disse a mim, rapaz, eu vejo você fazendo atividade física, eu acho que Renata tem um brilho maior nos olhos do que você. Eu disse, rapaz, é porque ela me puxa, né? Propovida, gostei. Garrafinha também aqui, porra, alto nível. Em cima você tocar, ela dá a temperatura. Ah, tá, velho. Tem aqui o detalhe. Eu rodo mesmo, né? Tá, boa. Aí tem uma peneira se tiver com suplementação. Caraca, bom. O negócio é alto nível. Uma experiência diferente. Propovida, vai ser isso mesmo. E tem a sua... Deixa comigo que eu vou inaugurar aqui, viu? Propovida vai ser logo patrocinador do TheCast. Vamos lá. Então ela vai estar aqui na mesa. Nesse caso, hoje é especial como convidado. Como patrocinador, vai estar aqui na mesa para eu sempre estar mostrando aqui. E ainda mais uma necessaire, né? Pô, e a necessaire tem algo dentro? Tem uma coisa especial. É o mais especial, tem um ouro aí dentro. Realmente. A joia. Velho. A gente vai falar disso agora, né? Então vai lá. Você disse vamos na linha do tempo, vamos chegar nela, né? Já era uma expectativa. A necessaire tá aqui, beleza, gostei. Gostei aqui do nosso... A toalhinha muito boa também. Vou deixar aqui mais ou menos assim, mas eu quero mostrar, vou deixar, e eu quero deixar esse aqui. Já deixa o produto na frente, né, para fazer a... Isso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou falar um pouquinho da Propovida, eu vou deixar ela aqui assim. Pronto. Falar um pouquinho da Propovida, mas eu quero que vamos falar bem do início mesmo, para chegar nesse nível aqui, né? A começar da ideia. Quem foi que teve a ideia? Virar, né? Tem razão. Opa. Propaganda. Mas eu vou tomar daqui a pouco. Eu quero que você me autorize. Daqui que você chegar na hora de... Eu digo como é que você toma direitinho. Boa. Então, cara, Propovida é um dos negócios, né? E eu botei esse título, nós nomeamos esse título de negócios que salvam vidas, exatamente baseado na Propovida. Isso. Vamos lá. A ideia, de onde nasceu a ideia da Propovida? Como você perguntou na sequência, já tinha clínica. Sim. Há 6 anos, mais ou menos. Mais uns 2 dias de Pilates, e iniciou a pandemia. Eu tinha alguns contatos fora aqui do país, inclusive eu sou cidadão português e eu tinha ido à Europa há um tempo atrás. Boa. E através desses contatos de alguns países que já tinham entrado em lockdown, que já estava com a Covid muito forte, no início do ano de 2020, começou a chegar aqui após o carnaval. E eu comecei a perguntar o que estava acontecendo fora. E a minha área era serviço, não era produto. E eu sabia que meu público era 80% idoso, que eu trabalhava com uma terapia manual, contato. E o vírus ia fazer eu me afastar desse público. E eu não ia conseguir vender no online
para o idoso. O idoso não tava consumindo com tanta facilidade do que o jovem, em comparação. Sim. E aí apareceu um cara de infância, a gente se reconectou depois de anos, que é o Thiago, vou dar um abraço pra ele aí. Boa. E ele veio com uma ideia de a gente montar algo único. Não tinha Propovida. A gente ia montar uma fintech. A ideia era eu ser um garoto propaganda da fintech e eu trabalhar no comercial com ele, que ele sabia da minha força nas redes sociais na época. E eu disse, não, eu não quero ser garoto propaganda, eu quero ser um dono com alguma coisa com você. Vamos montar junto algo? Boa. Amanhã a gente se encontra lá no consultório, tal hora. A gente dormiu, falou sobre algo único, patente, algo que fosse o primeiro do mundo, algo do tipo. O YouTube começou a entregar na inteligência artificial conteúdos do tipo de um dia pro outro. Caramba. Quando a gente foi se encontrar, vamos comprar ali algumas Heinekens. Boa. E vamos nos encontrar lá na clínica. Trocar uma ideia. Pra trocar uma ideia sobre negócio, porque eu tô pensando em outra coisa, ele. Eu disse, vixe. Eu já sabia que a mentalidade da gente era na mentalidade de quem não é empreendedor, meu louco. Meu louco, ia sair algo diferente ali. Esses loucos é que fazem a diferença. Vamos sentar. Quando sentou, a gente em 4 horas conversando. Na pandemia, não podia nem abrir os estabelecimentos de bebida, essas coisas. A gente foi ali de um amigo, abriu, levou lá pra empresa. Depois de umas 7 cervejas, saiu a Propovida e entrar uma fintech financeira. E a Propovida foi elaborada num bate-papo, onde a gente já foi lá no fundo da clínica, já disse onde ia ser, riscou a parede, tem esse vídeo até hoje, um dia vai sair nas redes sociais. Já seguem aí a Propovida, é o Instagram. Massa, velho. E a gente desenhou na parede. Em 15 dias a empresa estava começando a ser construída. A Propovida. A Propovida. Lá dentro da clínica. Tinha um setor que estava parado, as pessoas estavam entregando seus consultórios que não estavam tendo atendimento mais na pandemia, e a gente teve que se reinventar. Ele advogado, eu fisioterapeuta e educador físico, e a gente tinha que se reinventar. E dentro desse processo, resumindo, ele largou todos os clientes do Brasil todo e eu também. O nome Propovida. Propovida, ela veio no intuito da pandemia, pessoas morrendo, adoecendo. Quem vocês dois discutindo foi nessa hora que nasceu? Saiu nessa hora Propovida, com 7 cervejas na mesa. Boa. Muito massa. E um bacon. E um bacon. Pô, isso é bom. Então a Propovida veio de propósito de vida. Propovida. As pessoas estavam morrendo, adoecendo, mentalmente, fisicamente. E aí junto o de propósito tem própolis aí no meio, que é a base de tudo. Própolis vermelha é uma matéria-prima dos nossos manguezais alagoanos, patenteado pela Universidade Federal de Alagoas, muita gente não sabe, com benefícios para o câncer, AIDS, Covid e muito mais coisas, diabetes. Ela regula muita coisa no corpo da gente e na mente, e ela é alagoana, 100%. Existem alguns manguezais de estados vizinhos que fazem semelhantes, mas vamos dizer assim, entre aspas, a original, né, a real, aqui tem o laudo e tem a patente da Universidade Federal de Alagoas, só tem nos manguezais alagoanos. Só voltando a fita um pouco, nessa hora das 7 cervejas lá, que vocês estavam trocando essa ideia, esse composto oriundo da abelha e tal, quem já tinha esse conhecimento, essa noção? A noção técnica, Thiago. Sim, o Thiago. Mas Boa. quem manjava da área de saúde que poderia falar com propriedade e tem autoridade, o Pedro, a gente juntou. Boa, isso mesmo. E aí dentro desse processo a gente disse o que é que a gente pode não inventar a roda, Sim. mas que dentro da roda já inventada, a gente ser único. E aí veio a ideia de colocar várias substâncias dentro de uma cápsula só. E aí veio o Propocaps, que é esse vermelhinho que eu te dei aí, que é o suplemento hoje, posso dizer, mais completo, não é do Brasil. Se você pegar a formulação dele, ele é o mais completo do mundo. E é de Maceió, Alagoas, para o mundo. O Propocaps foi o primeiro produto a ser fabricado. E 90 ou 99% da ideia foi do Thiago, que não é da área de saúde. Propocaps é esse Só aqui. que quem validou, claro que foram profissionais, farmacêuticos, químicos, sim, indústria. Hoje é algo grande. Mas a gente começou na clínica a formulação, mas muita gente não sabe. Só eu e ele. É tomado... Qual a diferença desse para esse? O Propocaps, ele é um suplemento que vai fortalecer a sua mente e corpo.
Tem desde da própolis vermelha e própolis verde, que se for pensar aí, é o primeiro encapsulado do mundo de própolis vermelha e verde. Mas ele tem mais 28 substâncias. Posso tomar que um são... aqui? Pode. Posso, né? Com água, tá? Porque senão ele pode... Sim, lógico. Tem muita substância e ficar mais ressecado. E esse aqui é qual? Esse e o aqui Propofit, né? O Propofit, ele é o primeiro emagrecedor do mundo com própolis vermelho e verde. Caramba, velho. Você quer me dizer que eu posso resolver meu problema da minha pequena protuberância abdominal? Claro, onde né? o meu A gente sempre tecido indica, é adiposo. Sempre indica as adiposo. atividades físicas, os hábitos saudáveis, mas com ele vai acelerar o processo. Pode tomar junto? Pode, né? Pode. Boa. Então, beleza. Olha aí, eu vou mostrar isso aqui, a Chayane. Olha agora, vou ter que fazer mais atividade física, mas isso aqui vai poder me ajudar também. Acelera o metabolismo, inibe a fome. É. E ajuda na queima também, né? Tem os chás naturais, laxantes naturais, cafeína e própolis vermelho e verde. Que massa. Pedro, então nessa hora vocês discutindo lá tal, nasceu a ideia. Isso. Todo mundo sabe que entre a ideia, ela ir pro papel e ser materializada tem uma trajetória, né? Quase um ano. Quase um ano. Depois desse momento que vocês tiveram aí e tal, o segundo momento ou outro momento mais marcante, qual foi? O lançamento. O lançamento do Propocaps. O próprio lançamento. Foi no Natal desse mesmo ano. Mas até lá, cara, vamos lá. O registro, procurar o profissional, outras pessoas para validar, porque você está lidando, inclusive, com alimento, né? Assim, coisas que são... lida direto com a vida. Sim. Eu já trabalhei em indústria de alimento e sei como é para registrar uma marca, registrar... Tem os órgãos que regulamentam, não sei se aqui não é o CIF, não. Começa no CIF, que é da própolis vermelha. Certo. A gente já pega de uma empresa que já tem o CIF, tudo regularizado. Ah, tá. Que é aqui de Alagoas, é uma parceira. A gente pega em forma de líquido. Tá, líquida, entendi. Com álcool vegetal, que é o tradicional. Começa no CIF. Começa no CIF, aí a gente traz e coloca na indústria. Na indústria já tem o RDC, que é a numeração de liberação da Anvisa de produtos naturais. Sim. E já fica no fundo do produto aí. Quando você compra, já tem a numeração atrás com o responsável técnico, tudo certinho. Farmacêutico, químico, e tem os médicos, cientistas que fazem parte da indústria. Boa. Então, dentro desse processo foi um ano. Mas, eu estou resumindo, dentro desse processo também... Tinha pessoas que eram especializadas em nanotecnologia, a parte farmacêutica, química, que saíram do projeto porque não acreditavam que esse era um produto tão complexo que ele iria rodar no mercado, né? Muita gente não acreditou. Ele é embalado, ele é produzido mesmo pela Nutrivale. Nutrivale Paraná e a logística São Paulo. Boa. Mas, porque você está perguntando o processo. Como foi? Sim, lógico. Começou em Minas. Sim. Não continuou a parceria, deu certo, né? Lançou o Propocaps e o Propofit. Tem outros na esteira a serem lançados, inclusive do mercado pet, já foi validado agora um shampoo, a base. Não posso dizer muita coisa. Sim, porque... boa. Mas novidade que o próximo passo a gente... Certo. Só quando sair, né? Aí você vê o passo. Mas o próximo passo é uma dica que não é bom você estar sempre dizendo o seu próximo. Deixa as pessoas verem. Perfeito. Mas o certo é que vem. Dentro desse processo aconteceu isso. Contratamos profissionais, alguns profissionais saíram do projeto no meio do caminho, que não acreditavam que um produto tão complexo ia conseguir rodar no mercado, mas quando a gente conseguiu formatar, tirar algumas substâncias, porque uma molécula quebrava a outra, umas substâncias não casavam com a outra, não potencializavam, só saía na urina e nas fezes ou sobrecarregava o organismo, a gente foi formatando, e em 2020, Natal de 2020, a gente lançou, e já lançou para o Brasil todo via online. Não era físico. A gente tinha um gestor de tráfego de São Paulo que a gente contratou. E aí eu vou contar uma história engraçada quando a gente lançou, que foi marcante, porque ficava o Thiago em um telefone e um computador, eu em outro, e o pessoal entrava em contato pelas redes sociais e por telefone. Tinham 2 linhas telefônicas. Boa, vocês mesmo eram vendas, era o saque. A empresa ainda sendo formatada. E ele dizia... Vou passar para o setor comercial. Aí o setor comercial era o Pedro. Aí era o Pedro. Eu dizia, vou passar para o setor financeiro. Era ele. Thiago. Boa. Vou passar para o pessoal aqui da rede social. Era eu. Era você, olha aí. Vou passar aqui para o setor de logística. Era ele. E aí vamos falar com a nossa equipe de tecnologia. Era só o Rafael, lá em São Paulo. Tá. E a empresa saiu nesse formato, mas já vendia praticamente no Brasil todo, porque a internet tem esse poder através do tráfego pago.
né, do marketing digital. E foi assim que iniciou a empresa. Então isso tem um apelo, né? Uma pegada da tecnologia enorme, né? O marketing digital, aí você citando, ele está presente aqui de maneira muito forte nesse setor. As primeiras vendas foram assim. Digital. E em que momento ela partiu a ser física? Você está presente hoje em principais pontos de vendas, lojas? Em que momento foi isso? Um ano depois, mais ou menos, a gente entendeu que estava deixando dinheiro na mesa e dentro da pandemia começaram a mudar as regras das redes sociais. E qualquer promessa que parecesse milagrosa, que um produto desse, você vende várias coisas que é verdade, mas na internet não acredita muitas vezes, ou para ter esse cuidado com o telespectador ou com o cliente daquele produto, ele começou a ter regras nacionais e mundiais, onde, por exemplo, emagreça 10 quilos em um mês. Bloqueia. Não roda mais. Mas no início da pandemia rodava. Se você colocar hoje num tráfego pago, a promessa, e rodar, ela bloqueia. E você fica dias perdendo dinheiro. Caramba. E a gente começou a sofrer isso na prática. Aí lembra que eu disse, foi tudo massa, né? Lançou, foi sucesso. Eu tô resumindo. Tá. Mas tem outro momento a gente vai ter essa história. Então hoje tem esse regramento. Essas promessas vazias. Não existe. Você vai na internet, tem um modelo lá com barriga trincada, diz, fique assim 10 dias. Não existe. Não existe mágica. Só que para chamar atenção, você poderia botar uma thumbnail lá, né, um card, dizendo isso, só para chamar atenção. Mas, na verdade, quando você entrava, existia explicação plausível, correta, mas só para chamar. Né? Aí tem os clickbaits também, que você entra em alguns sites e você... Não tem aqueles sites de fofoca? Sim. Ou no YouTube, fulano morre, não sei o que, aí bota a foto de um ator. Não é o ator que morreu, é só para chamar a sua atenção. É proibido, mas tem umas plataformas que passam. Não estou dizendo que a gente fazia isso, mas eu estou falando assim, você botasse uma modelo emagrecendo em 10 dias, está dizendo o quê? Que esse produto vai emagrecer. Não, a gente não dizia, o próprio Fit vai ele emagrecer. Entendi. Mas era só para chamar a atenção da audiência para ele. Lógico. E aí eles começaram a bloquear até isso. Então não tinha nada que pudesse fazer nesse formato, tivemos que mudar. E aí dentro desse processo foi o ensinamento do empreendedorismo. Nós não estávamos mais, hoje ficamos no JTR, não ficamos mais nessa clínica. Eu vendi a clínica dentro desse ano, desafios de empreendedorismo, tá? Isso é bom. A gente não continuou na clínica mais. 4 meses, 6 meses depois eu vendi, larguei a educação física e a fisioterapia, que eu tinha 10 anos de carreira. Desapeguei daquilo para focar 100% na própria vida na época. E aí o que acontece? Todo o investimento que a gente fez no laboratório próprio, no escritório próprio, em 6 meses a gente perdeu tudo. Caramba. Porque dentro desse local não suportava mais o que a gente tinha escalado. E em 6 meses a gente teve que sair. A gente se apegou a isso e ficou triste, ou algo do tipo, ou foi pro próximo nível? Pro próximo nível. Pedro, mas se apertou, se bloqueou, se não estava tão bom durante o processo, depois tiveram esses contratempos, como é que você foi pro próximo nível? Aí é uma mentoria, aí é uma palestra. Beleza. Aí é o cara que tem a expertise, que não é um empreendedor de palco. É o cara que passou, que vai te ensinar que viveu como isso. você ir pro próximo nível. Hoje a gente fica nos maiores empresariais aqui, que é o JTR, na Torre Espanha, onde toda a nossa parte, não logística, mas marketing, financeiro, tudo fica lá, reuniões, e toda a logística, como você falou no início, vem de Paraná e São Paulo para o Brasil e para o mundo. Hoje a gente vende no Vietnã, na Bolívia, através de representantes que pegam no Brasil e levam. E a gente está aí na formatação de exportação já e de indústria própria, que aí é um próximo passo, né? Não pode dizer data ainda, mas a gente está no processo de reuniões para que isso aconteça até o final do ano, com fé em Deus. Muito bom. Uma trajetória como essa, ela tem um nível de inspiração elevado, mas é uma inspiração que não se apega apenas no lado lindo da coisa, né? Porque tudo não só existe flores. Vamos aqui te ouvir de você, da sua experiência, alguns pontos. Primeiro, empreender em sociedade. Você deixou claro, óbvio, é você e tem um outro sócio, tem mais um. Hoje tem mais um. Maravilha. Uma jornada do empreendedor, inclusive ainda é jovem como você, que é o caso, muito jovem, com sócio. Certo. Qual o principal desafio para quem nos assiste e que de repente quer ou vai investir em um negócio junto com o sócio? Qual o principal desafio? Você é casado, certo? Sim. Casar
É desafio diário? Total. É um relacionamento. Total. A mesma coisa da sociedade. Respeito, diálogo, falar a verdade. Todo dia sentar, ou no mínimo por telefone, conversar e entender como é que está a situação de cada um. Porque vai refletir diretamente na relação de sociedade. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem que relação é relação. Amizade tem que fazer uma base boa para não ter uma falsidade, para não ter uma traição. Num relacionamento, desde o início, se dizer qual é o propósito, conversar, dizer o que não aceita e o que aceita, ser transparente. Meu primeiro sócio é meu amigo de infância. Dizem que família e amizade para ter sociedade é complicado, porque se mistura. A gente já chegou a rodar a mão na mesa. Mas amanhã estava todo mundo sorrindo, porque sabe dividir. Então, é difícil ter essa mentalidade. Então, seguir o que eu vou dizer não é tão fácil. Mas é a principal habilidade que o empreendedor precisa ter, é saber dividir o pessoal do profissional e saber respeitar o limite de cada um e as habilidades de cada um. Por quê? Às vezes você quer dominar o outro, você às vezes não respeita a limitação do outro. Às vezes você olha para o outro e diz, está errado o que você está fazendo, e não corrige naquele momento e vai empurrando, fadigando. Da tua sociedade, quem é o temperamental? Quem é o que puxa a arma? Quem é o que mais briga? O temperamental é o Tiago, mas ele foi transformando a mente dele. E dentro do processo, quando chegou o João, que é até amigo do pastor Tess, foi ele que apresentou. Boa. Ele também é um cara cristão, todos nós somos cristãos. E quando chegou lá dentro, a oração, o diálogo, a tranquilidade começou a imperar dentro da empresa. Através desse diálogo, dessas orações, seja na hora que vai comer, na hora que vai chegar, na hora que vai sair, através de um resultado. E interessante que a questão de energia e sinergia. Todo mundo que chega lá tem os pensamentos semelhantes hoje. No início a gente não tinha essa tranquilidade de entender isso de quem estava chegando e gerar essa energia que nós tínhamos lá dentro. Então, através dos nossos erros lá atrás, através do nosso temperamento de início, quando as coisas começaram a dar errado, né? Porque quando dá certo tá todo mundo sorrindo. Mas quando começa a dar errado, cada um mostra quem é. É a mesma coisa do cara que não tem dinheiro e o cara que tem. O cara não tinha dinheiro, quando tem, quer esbanjar, quer mostrar, que tem a necessidade de dizer aos outros que eu tenho, que eu sou. Isso está tudo errado. Então, na sociedade, o maior desafio é o diálogo, é respeitar até onde um vai e o outro entra. E se você é do setor comercial, você é do setor comercial. Se você é do setor de vendas, se você é do setor financeiro, você é do setor financeiro. Ninguém deve estar metendo a mão no setor de ninguém e qualquer posição que seja tomada sempre vai ser reunida entre os sócios. Mas, resumindo, diálogo, respeito, verdade, que quando faltar isso, a sociedade não é mais uma sociedade saudável. Então foi isso que fez a gente estruturar para hoje ainda continuar mesmo com as dificuldades, né? Que eu estou contando a dificuldade do negócio, mas a relação, existe problema em casa, não existe nesse processo? Lógico. Existe falecimento, existe doença, existe problemas, existe separações, existe tudo dentro da vida do ser humano. E como você não trazer para dentro do negócio? Já chegou a entrar dentro do negócio e trazer, porque a carga era tão grande, pandemia, ansiedade, problema financeiro, mas a gente passou por tudo isso junto. E hoje, se passou pela pandemia, o empreendedor que fez negócio no Brasil, dentro da pandemia, passou por ela e ainda está, meu amigo, dificilmente ele vai parar. Dificilmente vai parar. Então a sociedade acho que é um desafio diário, igual como é um casamento, igual como é uma amizade, tem que ter a base forte para mais na frente e junto com Deus, que eu acredito muito nisso. Boa. Independente do seu Deus. Aí o cara, não, Pedro, Deus é só um. Eu estou falando independente do seu Deus. Eu não acredito que só, sem fé, que é algo que você não vê, que o sucesso você não vê. Sim. Você imagina. A fé, eu não estou vendo. Mas eu imagino e creio piamente que aquilo acontece. A energia. Se eu tiver uma crença, aquilo pode acontecer, me dá energia. Pedro é um homem de fé. Com certeza absoluta. Se não fosse por eu não estaria aqui hoje. Muito bom. Com certeza. Gostei da resposta. Pedro, mudando um pouquinho de assunto e ao mesmo tempo dentro dessa mesma linha, Brasil, 2023, mês de junho, economia, negócios, empreendimentos, visões, você acaba de passar para a gente pontos
que são até públicos do negócio em que você está avançando, onde você está chegando com o seu comércio. A minha pergunta é, qual a tua visão do momento e o que oferece para o futuro com relação ao empreendedorismo, negócio, como esse seu e outros mais, de otimismo? Como é que você encara o momento do Brasil, né, do mundo especialmente do Brasil, para negócios nesses dias? É um momento muito delicado, né? A gente tem que, até muitas vezes, dosar o que vai falar. Um momento de tecnologia, um momento onde todo mundo é rei, né, nas redes sociais. É rei e é hater, né? É rei, é Você hater. fala qualquer coisa voltada a cor, sexo, religião, política, você tem que estar dosando o que vai falar. Principalmente quando você é público, quando você tem negócio, quando você dá palestras no Brasil todo, porque lá vai estar gente de direita, gente de esquerda, gente que é empresário, gente que é empregado, gente que é ateu, gente que é cristão. Então você tem que ter muito cuidado, né? Pisa em ovos. Isso já deixa as pessoas ansiosas para montar novos negócios, para falar o que quer, para falar quem realmente é, e fica se preocupando com o que o outro vai achar. Dentro desse mercado, e principalmente de virada política, que eu acho que é o maior ponto, que eu acho que foi a maior polarização dos últimos tempos a nível Brasil, né? Sempre teve, sempre vai ter. Mas essa foi forte demais. Você é direita ou você é esquerda? Você é Lula ou é Bolsonaro? Oxe, não, pô. Eu sou Pedro. Eu sou empresário, eu sou filho, eu sou noivo. Eu sou Pedro. Passaram todas as políticas aí, todos os governos. Eu não acredito que o Brasil, em curto prazo, vai virar o que estão dizendo. A crise vai se instalar no prazo que estão dizendo. De tudo que a gente está vendo aí no cenário dos países sul-americanos, eu acompanho tudo isso, tá? Tanto financeiro como político. Não a fundo, mas acompanho. Não acompanhava no passado, mas vi a importância de entender todo o cenário. E todos os empresários, até que não sejam empresários, comecem a consumir esse conteúdo sem ter lado. É entender. E não, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Tá errado o que você tá pensando. Não respeita a opinião do outro, mas se você tiver entendimento realmente e fizer por onde aquele seu raciocínio ser congruente com o momento e com o que realmente possa acontecer, fala. Senão não vai falar besteira, não vai fazer repetição do que estão falando nas redes sociais, porque não vai adiantar de nada. Você vai ficar só em crise, não vai montar os próximos negócios e não vai fortalecer sua mente, só vai adoecer. E essa é a sociedade do futuro. Adoecer mentalmente por acreditar que tudo que fala, tudo que a mídia traz é o que vai acontecer. Não acredito bem assim, eu acredito no movimento. Eu acredito no empreendedorismo e sei que fecharam mais empresas do que morreram pessoas na pandemia. Não sei se vocês sabem disso. Mas o empreendedorismo é que vai salvar o mundo. Porque ele que gera emprego, ele que gera atração financeira, que faz rodar produto, que faz com que outras pessoas tenham sua comida na mesa, sua água na mesa. Eu acredito que o movimento e o empreendedorismo como forma geral não vai sofrer tanto com a política em si. Pode até sofrer, vou mudar um pouco, ele pode até sofrer. Mas se você continuar movimentando, se você continuar persistindo, deu problema no Brasil, tem outro país. Deu problema no online, tem um físico. Deu problema no físico, imposto e tal, tem um online. Boa. Não é possível que vão parar tudo, vai acabar o mundo, então vamos se matar, vamos se enterrar. Acabou o mundo, então sempre Pedro, tem uma saída. Você fechou com chave de ouro. Sempre eu vejo assim saída. também, sempre tem uma saída. E gostei do que eu vi. Me baseio nessa mesma tese para falar o que eu sempre falo. Se você comparar com toda a dificuldade que hoje estamos e até aqui se prevê, o mundo já foi pior. Sim. Já foi muito mais difícil. Hoje nós temos pelo menos, mais opções. Já se foi a época de que você não tinha opção. Então, assim, ou era aquilo ou era aquilo. Você tinha isso aqui que aprendia com conteúdo gratuito? Jamais. Tinha YouTube? Tinha Instagram? Não tinha tinha nada disso. Não tinha esse acesso. A liberdade, até certo ponto, a liberdade de conhecimento até. O conhecimento já foi muito limitado.
né? Hoje é tanto conhecimento que até encharca, né? Até tem demais, mas existe. Então, opções, como você disse, se não for isso, é aquilo, se não for aquilo, é isso. Vai dos movimentos que cada pessoa faz. E cada um tem coragem de fazer. Que cada um tem a sua coragem de fazer. Você não quer sair da zona de conforto, às vezes. Então, assim, para quem é parado, ou para quem ficar parado no tempo, ou para quem não acreditar sequer em si, aí realmente é o fim do mundo. Aí paciência. Aí, independente de ser esquerda, direita, de centro, do que for, não é? Eu também comungo dessa mesma visão. O meu partido é o PIB, né? O Produto Interno Bruto. Eu acho que a economia precisa girar. Se a economia estiver girando e tiver bom senso para isso acontecer, tá ok. Porque a economia, do ponto de vista da manutenção do ser humano, é o que movimenta. Do ponto de vista espiritual, emocional, aí é com cada pessoa que tem que buscar, que tem que ver isso de perto. Seja na base familiar, seja numa igreja, seja numa religião, na fé, nos cuidados terapêuticos, enfim. Agora, a economia é quem paga as contas. Então, meu partido é o PIB, é o que eu tenho sempre dito. Estou muito contente com a sua presença. Eu queria já nessa reta final ouvir de você aí um pouco sobre a Propovida, sobre a sua visão empreendedora, as tendências que você enxerga para o negócio. Você até já revelou alguns, mas assim, onde a Propovida, onde a sua visão empreendedora vai dar os próximos passos? Como o Pedro se vê daqui a 2, 3 anos nesse universo dos negócios? Na verdade, eu acredito que os negócios foram feitos para vender, ser vendidos. Então, eu acredito que você deve valorizar uma marca e não se apegar a ela. Não se apegar a isso aqui, a isso aqui. Isso aqui você fala até sem ele. Na rua, num churrasco, num papo em família. Hoje, eu me imagino como daqui a 2, 3 anos. Falando sobre esse sucesso aí, da Propovida e outras marcas, ensinando outras pessoas a fazer o que eu fiz. Eu gosto de educar, eu gosto de ensinar, eu gosto de conversar com as pessoas, conteúdos que façam elas refletirem, chegar em algum local e não ficar só consumindo dancinha, besteira, fofoca, violência, que tudo isso vai adoecer a população. É isso que está acontecendo. Você começa a rolar o dedo, daqui a 2 horas você não fez nada, se sente um inútil e vai dizer que sua cabeça é que tá ruim. Você que tá transformando, ela ficar ruim. Porque você se consome e só se polui de coisas horríveis. Verdade. Você abre a internet ou abre a TV, o que é que tem? Só desgraça. Porque é o que vende. Então, como a Propovida veio com a identidade aí de propósito, própolis, vida, eu vou lhe contar 2 casos só. Por favor. De clientes que hoje me fazem todo sentido dizer: porque tudo é propósito, tudo é vida. Igual essa marca, já vi isso antes. Eu tô mostrando tudo que eu tô falando e provando. Se quiserem me acompanhem de novo, Pedro Chaves R no Instagram. Que eu mostro o que realmente acontece. Por exemplo, caso clínico. Paciente, o cliente, né? Que no caso da Propovida é cliente, com alopécia. Sabe o que é alopécia? Sim. Alopécia, cai o cabelo, ansiedade. Opa. Acaba gerando perda de cabelo, Confesso fraqueza das não. unhas, o nome queratina, é alopécia. Alopécia. Essa é um tipo de ansiedade que cai o cabelo? É uma doença. Uma doença. Que através de ansiedade, e podendo ter algo genético também, mas sim. Ansiedade, pandemia, Propovida, propósito, vida. Um relacionamento de casamento conturbado, ansiedade batendo no teto, 120 aplicações de agulha no tratamento no crânio, para ver se crescia o cabelo e nada. Porque a raiz era ansiedade. Não era Gente, só uma nota, aproveitando a fala do Pedro, aqui não é alopécia não, viu? Parecia que eu tava falando, não tem nada a ver. Eu sei, é que eu gosto de brincar aí. Mas aqui é marketing mesmo. Então, dentro desse processo, teve esse primeiro caso, muito sério. Sim. E durante 4 meses de acompanhamento do Propocaps, que é esse vermelhinho, diminuiu a ansiedade, que existem substâncias aí para isso. Existem substâncias para ajudar no crescimento e fortalecimento de cabelo, pele e unha. E após 4 meses, eu tenho fotos disso, tá? Em breve tá indo para as redes sociais. Que massa, no próximo episódio você vai trazer. 4 meses, aqui. A pessoa voltou praticamente todo o cabelo e a ansiedade dela diminuiu. Sem acompanhamento, sem injeção na cabeça, durante 4 meses usando só o Propocaps. Então não sou eu que estou dizendo. Isso é um relato, tem um relato dela formal. Entendi.
né? A gente vai postar em breve, falando disso, que salvou até o casamento dela em ficar mais saudável, lógico. Tudo gera, né, uma doença, né? Você põe uma coisa ruim, o casamento fica ruim, tudo fica uma coisa puxa a outra, né? E o outro é um caso de minha mãe mesmo. Certo. E minha mãe parecia pernambucano falando. Minha mãe. Que ela tem câncer, né? E ela hoje tem câncer de pulmão, mas ela teve de mama. Já tem 13, 14 anos que, entre estacionar e voltar, ela luta. Saudável, tô falando aqui, mas muita gente nem sabe, porque ela é tão animada, tão pra cima, que bom, tão cara, que bom. Qual é o nome dela? Lilisbeth, Beth, um abraço aqui, seu filho, aqui dando um melhor exemplo aqui de alguém que supera, né? Que encara a vida como deve encarar. E aí, né? se ela vier aqui, você nem imagina que ela tem, mas sim. Muita coisa, é uma das minhas bases de fortalecimento, né? Mental. Sim. Eu tenho ela em casa como essa base que eu falei no início. E ela começou a utilizar, foi meio com uma cobaia no câncer. Sim. Para ver o Propolcaps, porque a gente sabia que só a própolis vermelha já tinha seus benefícios e comprovações científicas. E junto com essas substâncias, o que é que podia acontecer? Durante a químio intravenosa, que ela já tinha passado na primeira, e a oral agora, que ela toma, que mata mais as células cancerígenas realmente do que as saudáveis, né? Como a intravenosa, que é mais agressiva. E aí começou a igualar as taxas, equilibrar todas as taxas, e a médica, a doutora Andréa, lá da Santa Casa, será que é isso mesmo? Ou será que ela melhorou o hábito dela? E minha mãe tem um hábito meio não é tão saudável, não. É teimosa. Então, ela começou a fazer uso no meio do caminho. Quando fez o exame, depois de uns 6 meses, começou a igualar as taxas. Coisas que ficavam todas desreguladas antes. E hoje, a doutora Andréa usa, não sei se ela está usando nesse momento, mas ela fez uso, começou a indicar os produtos, e da Santa Casa de Misericórdia no setor de oncologia, porque viu toda a diferença no fortalecimento da imunidade, no fortalecimento e no igualar de outras taxas, no equilíbrio. E foi bem interessante. Hoje ela só tem um pouquinho de anemia, que aí massa, também melhora, mas porque falta alimentação, atividade física, que ela às vezes deixa um pouco de lado. Então, estou dizendo 2 casos fortes, que de repente você pode estar tendo em casa um caso semelhante. Boa. E através da Propovida você já pode consultar e entender melhor como pode te ajudar. Excelente exemplo. Alguém pode decidir e consumir só o Propofit, por exemplo? É o que é mais recomendável. E quando você fala fit, a gente lembra logo de atividade física, pré-treino, tal. É o caso? Antes da atividade física, 1 hora, 40 minutos antes da sua atividade física, vai aumentar a sua disposição, vai inibir sua fome para quando você voltar para casa não querer comer um prato de pedreiro, né? Caraca, velho. E aumentar a sua imunidade. Olha, eu gostei de emagrecer sem... Pedro, eu gostei dos dois, mas eu vou ser sério, esse aqui eu me interessei mais, viu? Simbora. Por conta dessa coisa aí da saciedade, né? Do controle da saciedade. Que saciedade e ansiedade. Né? E ansiedade é uma coisa perto da outra. Caramba. Eu vou, já inclusive fui presenteado, logicamente fazer consumo, fazer uso dos dois, mas eu vou estar sempre com um olhazinho aqui para isso aqui que diminui a minha saciedade. Manhã, que eu acompanho você lá do café da manhã. Boa! Tem que ter junto suplementação natural. Só não toma o café quente na sequência dele, que pode quebrar algumas propriedades, né? Tá, mas entendi. Se for 5 minutinhos depois. Depois. Geralmente quando eu faço o meu ritual lá da matinal do café, eu tomo logo um cafezinho que é para esquentar. Na verdade, cara, eu não sei nem se você vai... Já tem uma cafeína aí, né? Mas aí já tem uma cafeína substância menor, né? Menor. Dá pra tomar o seu café. Eu, antes que tudo, aprendi isso. Não sei nem quem me ensinou, só sei que eu aprendi faz tempo. Eu, em jejum, já tomo um limão, espremo um limão, e aí eu colocava o própolis vermelho. Aí tem vitamina C e tem a própolis aí dentro. Pronto, então, no caso, eu vou dispensar o limão, né? Aí você tiver montar seu shot lá como ritual. Tá. Mas não necessita. Não necessita. A gente não diz tire não, né? A pessoa vai tirar meu ritual. Aí caramba. Não. Tire meu ritual de cúrcuma, de magnésio, tem tudo aí. Mas aí tirar o ritual que faz atrair o público, que faz gerar uma conexão, você não vai tirar. Mas é o fim do mundo. Não precisa, tem tudo aí. Pedro, deixa eu te falar, um desafio para você. Se você tivesse a oportunidade de, nesse momento, falar para a humanidade, quase 8 bilhões, um pouco mais de 8 bilhões de pessoas, que mensagem, o que você diria para cada coração que você tivesse esse acesso, seja por um WhatsApp mega ou então por um outdoor que todo mundo que passasse visse? Qual a mensagem o Pedro Chaves deixaria para essa população? Faz a pergunta novamente para eu reformular aqui. Que mensagem Pedro deixaria para a humanidade nesse momento, baseado em todo esse tão bom conteúdo que você tem, da ideia que você teve da Propovida,
né, da sua trajetória de superação, de altos e baixos, de tanta coisa boa que você nos aconselhou, se você fosse resumir em poucas palavras, que conselho, que mensagem você daria para a humanidade nesse momento? É fácil. Sabe por que é fácil? Porque as pessoas hoje em dia estão vivendo mais pensando no que o outro vai dizer sobre você, e aí você começa a duvidar de si mesmo. Então pare de viver pensando no que o outro vai dizer, vai julgar, que só você sabe sua realidade e onde quer chegar. Porque senão você vai começar a querer ter as coisas materiais, rasas, vai se afundar numa ansiedade quando não obter no prazo que você imaginou e vai deixar de lado a sua essência e deixar de ser aquilo que realmente Deus te trouxe aqui na Terra para você fazer, que é levar amor, não é ter inveja, é trabalhar, é prosperar, é colher dessa terra tudo aquilo de bom e de melhor. E se você ficar olhando a grama do vizinho, você vai perder tempo. Se você ficar se comparando a outro, você vai perder tempo, você vai procrastinar, você vai deixar de fazer o que tem que ser feito e nada vai acontecer. Então tu vai chegar lá com seus 50 anos, 60 anos, perdido num vazio que é onde nossa humanidade, infelizmente, está se encaminhando. Muito bom. Sabe as palavras do Pedro Chaves aqui no nosso TheCast. Cara, eu quero te agradecer pela sua presença, pelo conteúdo que você apresentou. Sei que você tem muito mais. Sim. Aqui é uma de entrada. Lá na rede social consegue acompanhar as outras empresas. Outros negócios. Boa. Mas o nosso propósito no TheCast foi alcançado, né? Você mostrou a cara no nosso podcast de mandar a melhor maneira, mostrando um projeto que, para mim, é um projeto bem exitoso, né? Você está falando simplesmente de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é, assim, o que é que tem melhor do que isso, né? E até escolhemos esse nome, né? Negócios que salvam vidas. Casou certinho, não foi? Casou certinho, né? Você não sabia nem a história. E... Nem sabia. Eu preferi, a propósito, escutar a história do Pedro, gravando mesmo, já pra valer. Eu disse no início, não foi? O que é que a gente vai falar? Não, pronto. Vai falar sobre isso e aquilo. Pai, pronto. E aperta o play e vamos embora. Gostaria de deixar contigo ainda a palavra para suas considerações finais e agradecimentos, por favor. Primeiro, agradecer, uma honra. Eu vim acompanhando, quando a gente se encontrou, disse a você, né? Sim. Já vim acompanhando a marca, eu acho que você não pode falar que você é o dono do podcast. Mas dentro dos podcasts, desculpa alguns que eu já fui, em crescimento, em visibilidade, entre as pessoas que já passaram aqui, vários amigos que eu acabei citando para você na última reunião nossa. É um dos podcasts que estão em crescente, estão em 2 locais estratégicos, um perto lá da empresa e um no polo tecnológico, que é onde estão as maiores trações de negócio, startups, enfim, crescimento. E, então é uma honra, é um prazer mesmo, né? Não é só aquela palavra que todo mundo usa, porque eu sei que daqui pode gerar atração, sinergia, para acontecer muito mais coisas que façam realmente a diferença na vida das pessoas que estão na audiência e podem compartilhar isso para outras. Que é o nosso objetivo também. Ok, Pedro, muito agradecido também a sua presença, o seu tempo, a dedicação que você teve em vir até aqui e desejar que você continue nessa lida aí, crendo, né, na força da humanidade, da mente de Deus, da fé, e com esse propósito aí tão maravilhoso, que inclusive o nome casa muito bem, Propovida, propósito, vida. Desejo toda sorte de bênção para vocês, ok? E logo estará de volta aqui, tem mais amigos aí, sócios, convidados, que eu quero estar aqui nessa mesa para discutir outros temas bem interessantes aí. Falei com eles já estão empolgados. Desafios, um abraço pro nosso amigo Marcelo, né, que eu quero trazer aqui. Eu quero fazer alguma coisa aqui ligada a meu sócio no ramo mobiliário. Mobiliário, né? Então trazê-lo aqui também, falar um pouquinho aqui sobre vendas. Eu quero falar aqui... Ele é bom, publicidade e vendas do cara. Pronto, então vamos fazer 17 aqui anos de publicidade. Os desafios aqui entre a gente, ok? Muito obrigado. E a você que nos segue, nos acompanha, nossos agradecimentos. Não deixa de nos seguir lá nas redes sociais e também no YouTube. Vai no nosso canal e se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Um abraço, até a próxima. Aprove Deus.